Senhor presidente, caros colegas. Senhor presidente, no ano de 2012, nós, governo do Estado, nós ocupamos a favela da Rocinha. Eu era o titular da delegacia que cuidava, a doutora Marta Rocha, era chefe da Polícia Civil. Eu era o titular da 15ª DP que cuidava da comunidade da Rocinha. E ali eu pude participar efetivamente do projeto das unidades de polícia pacificadora, em 2012. Quando nós entramos na Rocinha, eu percebi nitidamente que 5 coisas acontecem quando a polícia entra na comunidade. 5 coisas. A primeira, o bandido morre, sai de cena. A segunda, o bandido vai preso, sai de cena temporariamente. A terceira, o bandido se entrega. Foi o caso, por exemplo, do Mr. M, que desceu o complexo do Alemão e se entregou. A quarta, o bandido foge. E na quinta, que estraga o projeto, é um dos problemas do projeto, o bandido entra para sua casa, não é conhecido da polícia e fica passando informações para aquele que fugiu. Vocês já repararam, senhor presidente, que depois de 6, 7 meses as UPPs começam a dar problema? É porque esse, que não tem ficha criminal, ele começa a passar para aquele que fugiu as informações do cotidiano, dos maneirismos policiais que ali estão. Aquele PM ali dorme meia-noite, aquele outro chega às 11 horas por causa do bico, aquele conversa com o pipoqueiro, aquele tem uma namorada, ele começa a passar todas as informações para aquele que fugiu. Um morreu, outro foi preso e outro se entregou. Fugiu, o que ficou. Esse que fichou passa informação. O que passava informação, o que passa informação, ele depois de 6, 7 meses, ele consegue fazer com que aquele que fugiu volte para as comunidades. E aí começa, como se diz na gíria, a zoação nas UPPs. Pode reparar que todo UPP começa bem, com festas, o serviço público entrando junto com os policiais, mas depois o bandido que fugiu volta para a comunidade, o serviço público sai das comunidades. Eu me lembro, senhor presidente, que na época que a UPP foi feita, porque evidente de fato passado é mole, né? Falar que a UPP não deu certo hoje é mole, né? Mas na época que a UPP foi feita, não tinha um que falasse que a UPP era ruim ou que não concordasse com algumas coisas que a UPP trazia. Só que o projeto original da UPP era um projeto que vinha junto com saneamento básico, com educação, com policiamento, levando também, ajudando na educação. Quando você permite que a polícia entre de forma desordenada, você permite que o vagabundo que fugiu volte de forma ordenada. E aí aconteceu, Max, deputada Rosane, uma coisa que todo mundo critica na imprensa, e é verídico. Aquele que fugiu para Nova Iguaçu, aquele que fugiu para Queimados, aquele que fugiu, ele gostou de Nova Iguaçu. Quando ele voltou, ele deixa uma sementinha lá. Quando aquele que volta para a comunidade sai de Queimados e volta para Rocinha, por exemplo, ele deixa uma sementinha em Queimados. Então a UPP, de forma desordenada, ajudou por ordenar razoavelmente o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Petrópolis não tinha fuzil, Cabo Frio não tinha fuzil. Então a UPP, do jeito que ela foi transmudada, transformada, ela ajudou a organizar o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Então esta UPP que está aqui, ela realmente tem que ser acabada, finalizada. Vossa Excelência, me permite um breve à parte? Ela tem que ser finalizada, claro, deputado. Muito breve. Acompanhando o seu raciocínio, aliás, estávamos conversando aqui há pouco, vejo que o mesmo raciocínio pode se aplicar também para o sistema prisional. Hoje em dia, o sistema prisional comandado pelas gangues é uma forma de organizar o tráfico. Eles comandam a prisão, inclusive presos não perigosos acabam sujeitos a eles, e de lá eles organizam um laboratório do crime, e até nacionalmente. Hoje em dia, o crime organizado é comandado dentro dos presídios. Então, também podemos fazer este raciocínio com as devidas
alterações e adequações para o próprio sistema prisional. Perfeito. Aí, deputado Mink, o que acontece? Vou encerrar, senhor presidente. Organiza-se o tráfico de drogas no Rio de Janeiro quando você chama aquele que fugiu para ficar com aquele que ficou e não era conhecido da polícia, porque um foi preso, um morreu e um se entregou. É isso que acontece. O projeto, do jeito que está hoje nas UPPs, ele não pode continuar. A minha opinião não foi sempre essa, não. Mas hoje ele tem que parar. E tem que ser uma decisão de todos, porque às vezes o gestor fica até com medo. Até com medo de acabar com o projeto, porque há 3 ou 4 comunidades que tem que haver uma transição para que aquela população que comandou, que ajudou a polícia nas informações, não seja morta pelos bandidos que retornaram. Eu vou dar um dado para acabar a minha explanação. O batalhão do Leblon, 23º Batalhão, conta com 494 policiais. Áreas nobres: Leblon, São Conrado, Rocinha. A Rocinha conta com quase 1000 policiais e eu pergunto aos senhores, está resolvendo? Então o projeto está falido, infelizmente. E aí os comandantes de batalhões ficam retirando policiais dos seus batalhões porque são obrigados, encaminhando as UPPs para que elas deem certo. Mas infelizmente o projeto está falido. Então tem que ser uma decisão de todos. Por isso, eu digo que hoje, porque nem sempre eu pensei assim, eu digo que o projeto tem que ser finalizado. A UPP, do jeito que está com quase 8.000 policiais e enfraqueceu todos os batalhões. Sem falar em, por exemplo, Nova Iguaçu, que não tem batalhão. Por incrível que pareça, deputado Max, deputada Rosane, Nova Iguaçu não tem batalhão de polícia. Enquanto você mantém o dobro do efetivo do 23 na Rocinha sem resolver. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então a gente tem que parabenizar o deputado Rosenberg, que fez o projeto, e dividir com ele esta decisão. Uma decisão que para alguns lugares tem que ser definitiva, para outras transitórias, mas nós temos que dividir porque nós somos gestores. A polícia não pode ficar refém de projetos falidos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos.